Paz do Senhor, seja bem-vindo. Sou o pastor Arão e vamos falar sobre a lição 10, Revista Betel, quarto trimestre, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Vamos lá. Textual: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. Verdade aplicada, é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. O texto de referência se encontra em Filipenses 2, de 5 a 10. Vamos ser bem objetivos e vamos direto à lição. Uma tentação por busca de poder. Hoje, na atualidade, o que tem mais se buscado, mais tem se aprendido, ou mais tem trazido conhecimentos, como ganhar mais, como crescer, como ter poder. Não é errado o homem ter uma vontade de crescer profissionalmente, melhorar a sua vida, de ter realmente, de sonhar, de ter sonhos, de projetar um crescimento sobre a sua vida, mas temos que ponderar também que um crescimento sem achar barreiras e a qualquer custo querer o poder, isso se torna já algo maléfico para a vida em sociedade e isso para o ser humano. Vemos que essa busca por poder ou querer ser mais e mais, houve uma semente na mente do homem. Mas primeiro vamos falar sobre aquele que detém todo o poder. Deus é aquele que detém todo o poder. Davi, no Salmo 62, 11, diz: uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Aqui o próprio Davi está esclarecendo e deixando bem claro que Deus é aquele que detém todo o poder. É dele que emana o poder. Todas as coisas foram criadas por ele, todas as coisas são sustentadas por ele. Ele tem o poder que toma o controle de tudo e de todas as coisas. É ele quem dá vida, é ele quem tira a vida, é ele quem constrói, é ele quem destrói. A Bíblia vai dizendo que é ele que coloca reis, é ele que tira reis. Tópico 2, o perigo da crise emocional. O comentarista, duas referências que o próprio Isaías 14, de 12 a 20 e Ezequiel, de 28 a 19, traz a referência de dois reis, que é da Babilônia e de Tiro. E essa referência traz claramente para nós o perigo de entrarmos nessa crise emocional daqueles que estão sobre uma liderança, ou aqueles que estão tendo um poder de liderar alguém ou estar sob o controle de alguém. Infelizmente, enquanto a igreja estiver na terra, terão homens soberbos, homens pensando apenas em si próprio, amantes de si mesmo, como Paulo fala aos Romanos, que trarão e desvirtuarão o real motivo, tentando se aproveitar daquilo que é projeto de Deus. O próprio Judas, a revista O Comentarista vai dizendo que ele escreve em Judas 4 a seguinte frase: porque se introduziram alguns. E estes homens que têm se dia após dia introduzido dentro da casa de Deus, dentro do projeto de Deus, têm realmente afluído e pensando que eles têm o domínio sobre a igreja. E infelizmente isso tem possuído muito dos nossos líderes na atualidade. Quantos exemplos que talvez podemos colocar até nos comentários de experiências que tiveram de homens que subiram, o nosso ditado português, que subiram a cabeça ao poder e mostraram a real visão de que não era o reino e que buscavam apenas o poder para si. Isso tem trazido prejuízos para os nossos dias e esta lição é para nos ensinar que não devemos afluir ou ter uma crise emocional quando estamos sobre o domínio, sobre o poder. Um exemplo, exatamente isso, vamos falando sobre Saul. Há um clamor sobre Israel para que haja um rei sobre Israel. Saul tem privilégios. Saul era o rei que poderia, vamos dizer, dar o mais certo possível, porque ele tem todas as qualificações para dar certo em tudo. Vamos colocar aqui, assim como um comentarista colocou, Saul
Ele era bonito, Saul era homem formoso, belo, jovem, disposto, com muito vigor. A palavra vai dizendo que a sua família era bem sucedida, era alguém que foi aceito de fato pelo povo. Ele tinha como rei privilégios e todas as coisas que colocava diante de Saul, vemos que havia uma bênção. Saul, a Bíblia vai dizendo que o começo de Saul foi bem, ele era uma pessoa humilde, ele próprio na palavra, ele diz que ele não era digno de tal, honra de que era governar, mas a vontade de Deus caiu sobre a vida de Saul. Olha, vamos jogar aqui privilégio. O primeiro rei que dominou Israel, que teve o privilégio, foi escolhido por Deus e era uma pessoa humilde que começou muito bem. Mas ao passar do tempo, algumas coisas foram mudando sobre a vida de Saul. Ele se mostrou uma espiritualidade superficial e sempre quando ele era confrontado, entrado em um momento de, vamos dizer, de pressão, ele sempre tomava decisões erradas. Houve um momento que Israel foi guerrear contra os próprios filisteus e ele então sofreu, ali naquele momento daquela batalha. O próprio Samuel se ausenta e pede para que o aguarde, para que ele sacrifique a Deus. Ao passo que Saul vai vendo que alguns homens começaram a dispersar, ele então por si próprio, tomando a sua própria decisão, porque o homem de Deus havia determinado que não deveria sacrificar antes que ele chegasse, Saul, achando que através dele ser rei, ele fala, se eu sou rei, por que eu não posso? Se Deus me escolheu e eu tenho um Espírito Santo, por que eu não posso fazer? Ele então, na sua consciência, ele sobe-lhe o poder, achando que a demora de Samuel ia de contrariedade, talvez, à sua vontade. Naquele momento ele se enche o seu ego, achando que ele poderia tomar tal decisão. E a Bíblia diz claramente que quando Saul então sacrifica, Samuel chega. E é naquele momento em que Deus então corta de fato de Saul o reinado. E isso traz prejuízo para nós, porque Saul era, como eu disse no começo, tinha todas as coisas para ser bem sucedido, para ir bem, mas ao passo que quando subiu-lhe a cabeça achar que tinha autoridade de ir contra a palavra que Deus havia lhe ordenado, ele então sai do projeto de Deus. Que tomamos cuidado em tomar decisões por nós mesmos. Quando o homem toma o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem está dizendo a Deus que não queria viver sobre a orientação de Deus, mas que ele queria por si próprio viver conforme ele queria. Ele está dizendo a Deus que ele queria independência de Deus e não queria seguir a Deus. E assim é nos dias atuais. Homens têm rejeitado a palavra, têm rejeitado aquilo que Deus tem ordenado, têm rejeitado estar sobre o domínio de Deus e se inflando em busca de poder exatamente para que eles dirijam a própria vida. E este não é o projeto de Deus. Entra então uma crise de querer ter o poder, de querer dominar. E nós devemos servir a Deus e submeter a sua palavra. 3. A crise emocional e a inversão de valores. O projeto de Deus para com a igreja é sempre focada no homem. E observamos que quando a liderança ela inverte este valor, focando não apenas no homem, mas em bem e posses, em afluir ainda mais o seu poder, vai trazendo prejuízos à sua liderança. Empatia com aqueles que lideram, dando mais valor às coisas e no fazer do que de fato em pessoas, em propósito, em vidas. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, 8, não erreis, Deus não deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Estes homens que agem de tal forma, que estão na liderança visando apenas poder,
apenas a crescer ainda mais as suas posses, achando-se inflados acima de Deus, tomando decisões e levando pessoas ao engano, usando-se da palavra de Deus para o aproveitamento de pessoas. Estes, de fato, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O homem que busca por poder, ele acha que está sendo bem sucedido, talvez ele bate no peito e sorri, mas Deus não se deixa escarnecer. Isso fica bem claro para aqueles líderes que têm buscado apenas o seu próprio aproveito, o seu enriquecimento, e mudando e trocando de fato os valores que Deus deu. O Pedro, como comentarista diz aqui, Simão ainda precisava ser moldado, pois estava baseado na sua própria capacidade de determinação. O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo a cumprir seu destino em Cristo. Todo líder que ele é autossuficiente, ele afasta as pessoas de abraçar, de achegar-se a ele. Quando vemos um ego inflamado, alguém que realmente não é humilde, um líder que não tem abertura, que não traz na realidade uma relevância ao povo, ele se torna um líder isolado por si próprio, porque as pessoas não têm abertura, não chega diante deste líder, porque muitas vezes o ego dele é tão inflado que acaba afastando as pessoas, porque foca realmente, como eu disse, em si, visando o seu próprio aproveito. Que nós temos líderes que sejam humildes, abertos e que as pessoas tenham uma confiança, que tenham a habilidade de estar junto com eles, que se sentem bem diante deles, e isso realmente vai trazer melhoras para a nossa vida e que sejamos líderes. O líder precisa entender que também que liderar significa aprender de maneira colaborativa. Precisamos entrar em união, vivemos em união. E a Bíblia traz uma característica de que aquele que quer ter um fruto ou quer de fato estar sob uma liderança, a Bíblia primeiro orienta que governe bem a sua própria casa. Porque os frutos da sua própria casa lhe darão a competência de ser um bom líder. Porque aquele que dentro do próprio lar não tem uma visão, os filhos sob sujeição, como exemplo, que tenham um entendimento do que é realmente um lar, porque a casa de Deus é cercada de homens, de mulheres, de mancebos, e este cuidado, essa abrangência, esse amor, assim como é na família, tem também que ser dentro da igreja. Um pai de família não busca apenas o seu aproveito, não busca apenas satisfazer a si próprio, mas ele busca a sua família, ele trabalha para que todos se alimentem, ele trabalha para que todos se vestam, ele trabalha para que todos tenham conforto dentro da sua casa. E assim, aqueles que lideram sobre a casa de Deus devem se preocupar para que todos venham a fluir, venham andar juntos e também venham desfrutar de harmonia, de paz, e que tenham um líder a qual eles se espelham e estejam juntamente com eles. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva. Deus abençoe de uma forma especial.